Olá, muito boa noite, um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui com vocês nesta live que vai te ajudar com certeza. Hoje a gente vai falar a respeito do porquê do sofrimento. Quantas pessoas não estão sofrendo? E quantas pessoas não vivem perguntando por que eu sofro tanto? Por que esse sofrimento na minha vida? Por que Deus permitiu o sofrimento? Deus permite o sofrimento? Deus tem prazer na nossa dor? Eu vou estar procurando responder essas e outras questões dentro aqui da live de hoje. Lembrando que nós estamos ao vivo, tá legal? Se você puder compartilhar com alguém na sua página, lembrando que estamos simultaneamente em 3 plataformas digitais nesse instante. Estamos pelo Instagram, o meu Instagram, Bispo Gerson Cardoso, como também pelo canal do YouTube, que é o nosso canal do YouTube, que é a Igreja Transformando Vidas, o nome do ministério que Deus entregou em nossas mãos, e também pelas 2 páginas do Facebook. Você pode tanto acompanhar pela minha página, Bispo Gerson Cardoso, também a página da Igreja Transformando Vidas, tá legal? Então estamos ao vivo aqui pelas 3 plataformas para falarmos a respeito deste assunto, até mesmo como lidar, como olhar para o sofrimento, como encarar o sofrimento, como vencer o sofrimento, ou como não permitir que o sofrimento venha destruir você. Quantas não são as pessoas que estão morrendo aos poucos por causa do sofrimento? Não é verdade? O sofrimento para ela tem sido algo tão forte, tão intenso, que ela considera que aos poucos ela está morrendo. E parece que nunca vai sair desse sofrimento, que nunca vai sair dessa situação. Então fique conosco, porque nós queremos mostrar algumas coisas que serão importantes para você, que vão te ajudar com certeza. E não apenas isso, porque eu sei que nem sempre mostrar o caminho pode ser o suficiente. Às vezes a pessoa precisa de uma força a mais, que vem do espiritual, que vem do alto, e por isso que nós vamos orar em favor de vocês, tá legal? Eu quero fazer uma oração em favor de todos vocês e eu tenho a certeza absoluta de que Deus vai tocar na sua vida, vai dar a você forças para que você possa lutar, para que você possa vencer e sair dessa situação em que você se encontra, vencer todo o sofrimento que tem feito parte do seu dia a dia. Prepare aí um copo com água, deixa aí perto de você, tá ok? Eu não sei se nós temos uma chamadinha, não, né? Não temos como colocar agora. Nós já vamos entrar então no assunto de hoje, que é a respeito disso, sofrimento. Mas você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém que está precisando de ajuda? Então compartilhe aí. Você que está no Facebook, compartilhe. Envie aí para algumas salas, tem pessoas que sabem mexer com isso, tal, as salas que pessoas criam no Facebook, e ali outras pessoas assistem também. Você que está no Instagram, você pode ir naquele aviãozinho que tem embaixo, tipo uma setinha, e marcar outras pessoas e enviar esta live para que outros amigos teus possam estar acompanhando. Ou você que está no YouTube, ou ainda que não, você salva aí o link, perdão, de onde você está nos assistindo agora, e você pode estar enviando no grupo de WhatsApp, grupo da sua família, para um amigo em especial. Entre em contato com uma pessoa para que essa pessoa possa estar também junto conosco, porque você vai entender coisas importantes a respeito do sofrimento. Se você não sabe, o Brasil, a OMS, presta atenção, a OMS fez uma pesquisa em 2018 e 2019. Sabe o que essa pesquisa apontou? Que o Brasil é um dos países, ou melhor, um dos países não, é o primeiro no mundo que as pessoas sofrem por ansiedade, que para quem não sabe é o excesso de futuro, né? Aquela pessoa que está querendo que aconteça logo, tem que chegar logo. Enfim, lembra que Jesus ensinou? Não andeis ansiosos. Porque quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa à sua vida. A ansiedade só vai fazer mal à pessoa. Então, a OMS fez essa pesquisa e em 2018, 2019, o Brasil foi primeiro lugar. O Brasil é danado para ser primeiro lugar em coisa que não é muito legal. Desculpe aqui a risada, mas é uma realidade, né? Então, é primeiro no mundo as pessoas sofrerem com ansiedade, e o segundo no mundo, tá? Pelo menos 2018, 2019, é o segundo no mundo a sofrer com depressão.
pessoas que sofrem com depressão. Depressão é excesso de passado. Pessoa que, na verdade, vive olhando para o passado. São traumas do passado que ela traz dentro de si, que ela não consegue se desvencilhar deles. E ela vive tanto no passado que aquela tristeza do passado lhe acompanha até hoje. Ela está hoje em 2020, nós estamos em 2020, mas a pessoa está vivendo em 2010, a pessoa está vivendo em 1990, a pessoa está presa a 1980, algo que aconteceu, alguma coisa que ela ouviu, enfim. E por isso que Deus ensina também que nós não devemos ficar presos ao passado. Nós devemos decidir viver o quê? O presente. Aí há pessoas que são estressadas pelo excesso do presente também. Sério. Então, há pessoas que sofrem de depressão, que é o excesso do passado. Sofrem com ansiedade, o Brasil é o primeiro do mundo, que é excesso do futuro. E pessoas estressadas é o excesso do presente, elas não sabem viver o presente. E é a respeito do presente que eu quero falar com vocês. Para você não viver estressado, para você não permitir que o sofrimento seja uma desgraça na sua vida. Aí você vai dizer, mas bispo, claro que o sofrimento é uma desgraça. Quem disse? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O sofrimento, meu amado, para quem não sabe, ele pode ser um meio valiosíssimo, digamos assim, um meio valiosíssimo para a pessoa conhecer a si mesma. Sabia disso? A pessoa pode ter o autoconhecimento exatamente no momento do sofrimento, no momento da dor. Eu explico para você o porquê. Porque no momento do sofrimento, ou enquanto a pessoa está sofrendo, no processo do sofrimento, no período do sofrimento, essa questão da pessoa ter o sofrimento como um meio valiosíssimo para o autoconhecimento, ali ela pode conhecer suas forças, conhecer suas fraquezas, suas debilidades, e ela crescer com isso. É verdade. E, sobretudo, conhecer a Deus. Eu vou falar a esse respeito na live de hoje, tá legal? Agora, a respeito da palavra sofrimento, você sabe o que quer dizer a palavra sofrimento? Tem pelo menos duas definições, e que elas são distintas. É distinto, você vai entender o porquê. Sofrimento quer dizer ação de sofrer. Ação indica uma atitude da pessoa, é um ato, é algo que a pessoa faz. Ação de sofrer. E tem a ver com decisão, porque tudo que eu faço é uma decisão. Ou ainda que não seja uma decisão, assim, que a pessoa tanto quisesse, mas ela fez impulsionada por alguma coisa. Ela tomou a decisão. Você sabia que há pessoas que elas tomaram a decisão de sofrer? Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se você já ouviu falar em ganho secundário. Já ouviu falar em ganho secundário? Ganho secundário é um termo utilizado por médicos e psicólogos, tá? Que refere-se a algum benefício, digamos assim, que a pessoa que está sofrendo vê em manter-se no sofrimento. Aí você vai dizer, bicho, que benefício é esse? Como pode ser? Tanto existe que há o termo usado, repito, pelos médicos e psicólogos, que é ganho secundário. Ou seja, a pessoa ela mantém-se no sofrimento, ou ela decide permanecer no sofrimento, ela decide permanecer ou decide ser dominada pelo sofrimento ou manter-se no sofrimento. Por quê? Porque aquilo faz com que pessoas sintam pena dela. E tem gente que quer isso. Tem pessoas que, esse é o ganho secundário, é o benefício que ela vê, ela tem atenção de pessoas. Então, às vezes, ela decide não sair do sofrimento, porque ela diz, de repente, se eu mostrar para as pessoas que eu não sofro mais, não vão mais me ouvir, não vão mais me dar o carinho que me dão, a atenção que me dão. Porque, de repente, ela nunca recebeu isso na vida, não recebe isso em casa. Então, por favor, não estou generalizando, não, estou colocando uma coisa para você que é uma realidade. Então, há pessoas que elas decidiram ser dominadas pelo sofrimento. Elas, no fundo, elas querem aquilo.
porque ela acha bom que pessoas sintam pena dela, que pessoas lhe deem atenção por causa do seu sofrimento e tal, ou aquilo é uma forma dela justificar, dela não assumir determinados compromissos, é uma possibilidade dela não fazer determinadas coisas, ela vê isso. Então isso é o chamado ganho secundário, entendeu? Então, termo que refere-se ao benefício que a pessoa vê em estar sofrendo. Você vê que tem tudo, meu amado, e há pessoas assim, realmente, né? E Deus quer que nós não sejamos assim. Mas você vai dizer, bicho, todos nós podemos passar por sofrimento. Eu vou falar sobre isso, com certeza. Agora, há uma segunda definição também para sofrimento, que é dor causada por uma ferida. Mas como eu tenho o poder de decidir curar essa ferida ou não, essa é a razão pela qual muitos pesquisadores, estudiosos, profissionais, defendem a tese de que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. Eu discordo, assim, de alguma forma, porque eu sei que há sofrimentos que nós causamos, sim, diretamente, mas há sofrimentos que nós não fomos os causadores deles. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada, ela não causou esse sofrimento na sua vida. Foi abusada quando criança. A pessoa cresceu num lar onde foi espancada desde criança. Nunca aprendeu nada, nunca recebeu uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, enfim, sofreu desde criança. Ou seja, uma coisa que ela não pediu para nascer ali, não é verdade? Então, ela não causou aquilo. Mas quando alguns profissionais defendem a tese de que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos, no fundo, eles estão querendo dizer o seguinte: se você decidir não permitir que esse sofrimento domine você, te escravize, te jogue no chão, isso é possível. Aí eu concordo. Concordo quanto a isso, porque se eu decidir que as coisas externas não irão me controlar, não irão me dominar, mas eu irei dominar as minhas emoções ou o que está dentro de mim, isso é fato, é certo, eu concordo com isso, isso é perfeitamente possível. Por que muitas pessoas sofrem e continuam sofrendo e continuarão sofrendo? Sabe por quê? Porque elas tentam mudar aquilo que não depende delas. Por exemplo, ela quer mudar alguém. Você não consegue mudar alguém. Isso é milagre. Isso é só Deus que pode. Você pode tentar ajudar, você pode orientar e tal. Mas, às vezes, a pessoa joga na conta desse alguém ou transfere para alguém ou para alguma coisa o seu sofrimento, a razão do seu sofrimento ou a razão da sua felicidade. Meus amados, aprendam isso, por favor. Anotem isso se vocês puderem anotar e nunca mais se esqueçam. Toda pessoa que transfere para outrem ou para alguma coisa a razão do seu sofrimento ou a razão da sua felicidade, essa pessoa é infeliz. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: somos os mais infelizes dos homens se a nossa esperança estiver limitada às coisas dessa vida. É forte isso, hein? Somos os mais infelizes dos homens se a nossa esperança se limitar às coisas dessa vida. Ah, por quê? Porque tudo nessa vida passa. Até pessoas passam. Por que Deus permite às vezes o sofrimento? Por quê? É da vontade de Deus o sofrimento? Alguns Deus permite, obviamente, mas a vontade de Deus nunca foi que o homem sofresse. Deus não criou o homem para sofrer. Deus criou o homem, colocou o homem no melhor, no jardim do Éden, e enquanto este esteve sob o seu governo, o homem era feliz, enfim, até que o mal um dia enganou o homem, querendo dizer que o governo de Deus não era bom, mas que se o homem governasse a si mesmo, seria muito melhor. E se você ler em Gênesis 3, você vai ver que é assim que o diabo engana a Eva, e esta, por sua vez, engana a Adão, os primeiros homens. Eles foram enganados por isso, porque o mal convenceu de que o que Deus tinha projetado para eles não era o melhor, mas que se eles tivessem o controle de tudo, eles seriam muito mais felizes, e eles acreditaram nisso.
Ali entrou o sofrimento, quando o homem desobedeceu a Deus, saiu de sobre o governo de Deus, debaixo do governo de Deus. E a humanidade se encontra fora do governo de Deus até hoje. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é o que Ele tinha preparado lá para o início, para o homem viver eternamente, feliz para sempre, sem problemas, sem estresse, sem ansiedade, sem depressão, sem dor, sem sofrimento, sem maldição, sem problema. É verdade. É o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz, talvez você não sabe, o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o que governa esse mundo, ou quem governa esse mundo não é Deus. Deus é governador daqueles que decidem colocar-se sob o seu governo, debaixo das suas mãos. Aí alguém diria assim, mas eu coloquei a minha vida nas mãos dele. Será? Desculpa, mas eu vou explicar uma coisa para você muito importante. Uma licencinha só para eu molhar minha garganta aqui. Deus às vezes permite o sofrimento na vida da pessoa. Eu falei do autoconhecimento, né? Que a pessoa conhece seus fracassos, conhece suas debilidades, conhece suas forças também, e ela pode conhecer a Deus. Muitas pessoas pensavam que tinham Deus. Muitas pessoas disseram um dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas ela é uma pessoa que transfere para outrem a razão ou da sua felicidade ou da sua tristeza, ou do seu sofrimento. E como ela não consegue mudar essa outra pessoa, ela continua sofrendo, ela continua infeliz. Aí o que acontece? De repente, essa pessoa falece, ou essa pessoa sai da vida desta. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu digo, eu conheço Jesus, eu estou muito bem porque eu tenho Jesus na minha vida. Mas no fundo, a minha felicidade está em uma pessoa. Em uma pessoa. Aí de repente essa pessoa decide sair da minha vida. Pode acontecer. Com quantos não já aconteceu isso? Aí porque aquela pessoa era a razão da minha felicidade, eu começo a sofrer. Aí eu entro em depressão, eu fico mal. Deus permitiu isso para quê? Para me salvar. Ele me ama tanto que Ele permitiu isso para acontecer, para eu entender que Ele, na verdade, que Jesus não era o meu tudo. Ele não era o Senhor da minha vida. Você quer ver uma coisa? Deus permitiu que Jó, já ouviu falar de Jó? Deus permitiu que Jó perdesse tudo. E Jó perdeu tudo, ficou na miséria, mas pensa numa miséria. Depende de ser de bispo, eu sei o que é miséria. Meu amado Jó, você multiplica aí tantas vezes mais a miséria que ele passou. Jó era riquíssimo, tá? O livro de Jó fala isso, a história dele toda. Era riquíssimo, o mais rico do Oriente, e da noite para o dia. Não foi assim, devagarzinho, não. Normalmente as pessoas perdem tudo devagarzinho. Ele perdeu tudo da noite para o dia. O diabo tomou tudo de Jó. Tudo. Aí Jó, no auge do seu sofrimento, ele diz assim, lá no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 5, ele fala assim, falando com Deus, Jó falando com Deus, olha que legal. Eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Puxa vida. Ele teve um encontro com Deus, foi na dor, foi no sofrimento. Aí você vai dizer, mas bicho, o que o senhor está querendo dizer? Você vai entender agora. Se alguém perguntasse a Jó, quando Jó era riquíssimo, se alguém perguntasse a ele, Jó, você conhece Deus? O que você acha que ele ia dizer? Ele ia dizer o seguinte, é claro que eu conheço. Você não vê a minha vida? Mas ele não conhecia. De repente você achava que conhecia a Deus, mas você perdeu algumas coisas. E olha como é que você está. Você está mal, está prostrado. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque Ele ama você e quer que você o conheça. Quer que você decida colocá-lo de fato acima de qualquer coisa. E pare de tentar mudar aquilo que você não pode.
pessoas. Entendeu? Jó conheceu a Deus não foi quando ele estava riquíssimo, quando ele estava muito bem. Quando ele estava muito bem, enfim, ele era fiel a Deus e tal, enfim, ofertava a Deus sempre por si, pelos seus filhos, mas não conhecia a Deus. Aí você vai dizer, não, mas Deus deu tudo para ele em dobro depois, concordo com você, mas vai ver a ordem dos fatos. Eu li para você o versículo 4, onde ele diz, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Aí lá no versículo 10 que diz, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Ele deu o dobro de tudo que possuía antes. Que bacana, né? Deus esperou Jó ter uma experiência com ele primeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Ouça isso. Deus às vezes permite determinadas coisas na nossa vida para nós o conhecermos. Deus permite para nos preparar para uma nova etapa, para uma etapa de vitórias, para uma etapa com Ele, para um novo tempo em nossa vida. Guarde isso dentro de você, em nome de Jesus. Por que muitos, eu disse para você, muitos profissionais competentes para dizer tal coisa, né? Não sei se essa seria a palavra certa, dizem o seu sofrimento, o responsável é você. Por que dizem isso? Porque vai muito de como a pessoa olha para o sofrimento. É isso. Você sabe que até coisas boas tem gente que olha com maus olhos, não é? Tem gente que vê o sol e fala, poxa, que dia lindo, que dia maravilhoso. Tem gente que vê o sol e fala, meu Deus, que desgraça, meu pai, esse sol vai me matar. É ou não é verdade? Tem gente que vê a chuva e fala, poxa, que maravilha, que bênção de Deus. Hoje vai regrar o solo, as plantas vão viver, o fruto virá. Há quem veja a chuva como uma desgraça. É ou não é verdade? Então, como eu olho para o sofrimento, onde estão os meus olhos no sofrimento? Então, o sofrimento existe no mundo. Por que o sofrimento existe? Existe porque o governo desse mundo não está nas mãos de Deus. Deus permitiu tudo isso para o homem ver que não vale a pena, que não vale a pena querer o próprio ser humano governar a sua vida. O homem quis, lá no Jardim do Éden, e assim o foi durante toda a história. Você está entendendo? A partir do momento que eu permito Deus governar a minha vida, a coisa vai ser diferente. Mesmo. Estaria certo quanto a isso. Em nome do Senhor Jesus. Então, estou fazendo questão de mostrar para você algumas coisas, por que Deus permite sofrimentos na nossa vida. Não é para nos destruir, mas tem gente que pensa que é. Agora, quero dizer uma coisa para você. Há sofrimentos que nós causamos por nossas ações. Ok? Então, sofrimentos que eu causei, como resolver isso? Com mudanças de atitude, certo? Eu tenho que mudar minhas ações para que eu mude os resultados. Tem muita gente que está sofrendo e tal, chama de deserto, chama de provação, Deus está provando, e Deus tem nada a ver com a história. E quero dizer uma coisa para você, sofrimento que Deus permite na vida do ser humano, ou deserto, digamos assim, ou provação, ele tem dia de começar e tem hora de terminar também. Tem dia e hora de começar e terminar, isso é bíblico. Tá? Então, que sofrimento é esse? Poxa, não fiz nada, na verdade, para sofrer. Mas tem que ser honesto. E parar realmente de transferir para os outros, tá? A causa do seu sofrimento, às vezes. Parar de transferir para outras pessoas. Para com isso. Isso não faz bem a você. Você fica mal. Você fica pior ainda com você e com Deus também. Essa que é a realidade. Então, às vezes, tem que tomar uma decisão. Peraí. Eu não vou permitir que esse sofrimento seja para a minha desgraça. Ele será para o meu crescimento. Ele será para me preparar para a próxima etapa na minha vida. Aí você vai dizer, mas bicho, quando a gente sofre, a gente geme, a gente chora, a gente se angustia. Eu sei. Vou mostrar até uma coisa para você. Já ouviu falar no apóstolo Paulo?
um dos homens mais usados por Deus, o apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha que bacana. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro é Deus. O vaso somos nós. Ele já mostrou o seguinte: o mais importante é o que está dentro. É o que eu permito estar dentro de mim. Quando eu permito o sofrimento dominar o meu ser, Jesus quer entrar e não consegue. É aquele tipo de gente que Jesus está batendo a porta. Mas para ele entrar, ela tem que se esvaziar. Deixe Jesus entrar. Decida que ele vai entrar, que ele vai dominar. Não será alguém. Jesus não consegue entrar na vida de muitas pessoas porque alguém ou alguma coisa está dentro. Eu falei de perder ente querido, ou de perder alguém abandonou, seja namorado, seja marido, seja esposa e tal, mas às vezes a pessoa perde uma casa, perde um carro, perde isso ou aquilo outro, e aquilo porque era o seu tesouro, pronto, acabou. A vida da pessoa, o sofrimento é terrível. E Deus permitiu aquele sofrimento para quê? Para ela entender que ela precisa encher esse vaso de barro com um tesouro maior que é Deus. Aí ele diz assim: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí que bacana o que ele diz, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, tribulação vai vir, mas a angústia não vai me dominar. Ele continua: perplexos, porém não desanimados. Perplexo com o que estou vendo. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Olha o que Paulo está dizendo: eu não permito que isso entre em mim, porque dentro de mim já tem outra coisa, tem um tesouro. Isso é muito bacana. Dentro de mim já tem outra coisa. O sofrimento está diante dos meus olhos, ele não está dentro de mim. Então por que a pessoa sofre? Por que a definição de sofrimento, falei para você duas coisas: ação de sofrer, ou seja, quando a pessoa decide sofrer, e dor causada por uma ferida. Então, ela pode sentir essa dor, mas ela não decide alimentar essa dor, alimentar essa ferida, alimentar esse sofrimento, fazer do mesmo uma muleta até mesmo, como eu falei para você do ganho secundário, que eu já expliquei para você, não vou repetir de novo para não ficar aqui o tempo todo falando a mesma coisa. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, Paulo dizendo, há momentos que eu me sinto abatido. Às vezes o semblante não está abatido, tal, enfim. Ou seja, a tristeza acontece com qualquer pessoa, mas ela não vai me dominar. Isso é que é o mais importante. Entendeu? Então, especialmente na vida daqueles que querem Jesus, Deus às vezes permite sofrimentos. Para quê? Para forjar essa pessoa, para preparar essa pessoa para uma etapa diferente que Deus tem para ela. Uma etapa diferente da que ela está vivendo agora. Entendeu? Então, em tudo que acontece na nossa vida, depende do nosso olhar. Como que eu olho? Como que eu encaro? Ou onde estarão os meus olhos? Quando os meus olhos estão fixos no sofrimento, eu continuo sofrendo. Quando eu decido levantar os olhos, eu vejo outra coisa. Eu falei um dia desses, a respeito até desse livro aqui que eu escrevi, 7 Passos para a Vitória, que mostra a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega diante do túmulo onde Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus, antes de falar com Lázaro, Lázaro vem para fora, ele levanta os olhos. Porque o episódio diz que o ambiente ali, na verdade, era muito melancólico. Peraí, eram as irmãs de Lázaro chorando, pessoas chorando, conhecidos, todos tristes pela morte de Lázaro. Jesus levanta os olhos. Esse é o segredo. Tirar os olhos da dor, do sofrimento e colocar em Deus. Colocar na grandeza de Deus. Eu sei que você, de repente, está me ouvindo e está dizendo assim: bispo, isso não é fácil não, mas é possível.
Por isso que Jesus disse, tudo é possível quando eu creio. Por que há pessoas que não conseguem se desvencilhar do sofrimento? Porque elas dizem, não, mas eu creio, mas no fundo ela não decidiu crer. Crença é fé, não é sentimento. Quando eu decido viver pelo sentimento, eu o coloco acima da fé. Aí ela não funciona. Você está entendendo? Então eu fico sendo aquela pessoa que estou sempre transferindo para outros minha razão de viver, ou de sofrer e tal, enfim. Ou para circunstâncias, porque ela está sempre presa ao ambiente, à circunstância, e nunca a Deus. Por isso Paulo fala, eu sou um vaso de barro, mas o que está dentro de mim é preciosíssimo. Não trago para dentro de mim as coisas ao meu redor que me entristecem. Eu não trago para dentro de mim o passado de dor, ou a ansiedade pelo que eu quero que aconteça amanhã, ou o estresse das coisas que estão acontecendo hoje ao meu redor. Não. Porque os meus olhos estão fixos em Deus, no que Ele tem para mim. E Deus tem algo maravilhoso para você. Ah, tem. Você que está me vendo agora, ei, estou falando com você. Tenha você 200 anos de evangélico, não importa, ou você que está pela primeira vez me assistindo, é com você que eu estou falando. Deus tem algo tão maravilhoso para você. Eu não estou falando de religião, estou falando de vida. De vida, Jesus tem. Mas aprenda a colocar nele a sua esperança, a lançar sobre ele as suas ansiedades, descansar em Deus. É isso mesmo. Porque quando você consegue fazer isso, quando você determina fazer isso, Deus consegue te dirigir. Mas quando você permite que o sofrimento te dirija, você fica mal e você não consegue vencer, não consegue ir para frente. Deus vê, para fechar, Deus vê o sofrimento como sendo algo positivo. Como você vê? Como sendo algo que vai te matar, e é por isso que você está morrendo. Deus vê como positivo, para te ajudar, para você tirar lições, para você se fortalecer, para você conhecer a Deus, como Jó conheceu no sofrimento, e depois conquistou o dobro de tudo que possuía. Você vai sair mais forte do sofrimento que você está enfrentando. Crê nisso, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso por você. Em nome do Senhor Jesus. Ok? E se você quiser mais e mais a nossa ajuda, se você quer ajuda para vencer, não simplesmente para entender determinadas coisas, mas para você vencer de fato tudo, em nome de Jesus, eu gostaria que neste domingo você estivesse conosco. Nós vamos fechar a série Reconstruindo Sonhos e Projetos. Ouça isso com atenção. Eu vou mostrar para as pessoas nesse domingo, além de nós louvarmos a Deus, além de nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, enfim, além de tudo isso, eu vou mostrar para vocês, dentro ainda do episódio da reconstrução dos muros de Jerusalém, na fé de Neemias, eu vou mostrar para você como que Deus normalmente se move na vida de uma pessoa. Você vai entender. De repente você está esperando de uma forma, mas vai ser de outra. Você vai entender também algo que é assim, muito bacana, que nós, eu me incluo também, às vezes nós nos deixamos levar, por isso que eu vou mostrar para vocês, por não ser pecado. Ou seja, é uma coisa que ela não é pecado e por não ser pecado, isso ou nos impede ou atrasa de nós chegarmos à conquista. Vou falar a respeito disso nesse domingo agora, às 9 horas da manhã, às 10h30 da manhã e às 7 horas da noite. Você pode optar pelo melhor horário para você. Então, agora, o horário que você vier ou acompanhar a transmissão, pontualmente, 9 horas em ponto, eu começo o nosso encontro. O segundo encontro, 10h30 da manhã, ok? Então, os encontros são objetivos, são rápidos entre aspas, né?
mas vamos passar tudo que Deus está nos dando para passar para você. E quem não puder pela manhã, 7 horas da noite. Quem sentir-se confortável para estar aqui no novo templo, na sede da igreja Transformando Vidas, aqui no Rio de Janeiro, Avenida Dom Helder Câmara, antiga suburbana, 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping. Então, bem em frente ao Outback do Norte Shopping, está aqui o templo da igreja Transformando Vidas. Nos 3 horários faço questão de estar com você e com toda a nossa equipe de fé para te ajudar, ok? Vamos fechar esta série Reconstruindo Sonhos e Planos, e vai ser bênção na sua vida, e vamos fazer uma oração especial por todos vocês. Bem, nós procuramos mostrar para todos vocês a respeito do sofrimento, quem vai vencer, que é uma decisão que você tem que tomar de vencer de fato. E para fechar mesmo, agora você sabe o que Deus quer com esse sofrimento que você está vivendo? Quer que eu diga para você? O que Deus quer, o que está por trás desse sofrimento? Estou falando o que está por trás, é o mal, é o diabo, ou isso, ou aquilo, tal. Não estou falando disso. Deus quer, com esse sofrimento que está acontecendo na sua vida, que você o vença, e vai vencer, e torne-se, sabe o quê? Um mestre no assunto. E tenha autoridade para falar, porque só tem autoridade para falar de determinadas coisas quem venceu. Eu digo para você, eu tenho autoridade para falar sobre determinadas coisas porque eu venci. Eu, Gerson, na obra de Deus, eu passei por determinadas coisas que eu vi colegas meus passarem e eles não conseguiram passar por aquilo. Eles não conseguiram vencer aquilo. Mas eu venci. Então eu tenho autoridade para falar. Então o sofrimento me forjou, o sofrimento me fez ser a pessoa que eu sou hoje também. Que a gente adquire experiência. Porque na época eu decidi, eu me lembro de um episódio, que não vou contar o episódio em si, nem o nome do colega, há muitos anos atrás, que eu via o sofrimento que eu estava passando. Dessa maneira, Deus está me preparando para algo forte, para algo grande. E eu vou ajudar pessoas. Assim que eu via, sério mesmo. E um colega meu via de outra maneira. Meu Deus, se continuar assim, eu não aguento isso. E ele foi embora. Tudo é como você vê. Por isso, repito, eu decido sofrer ou não. Tudo depende de como eu olho. Entendeu? Como é que você vê? Deus está vendo o seguinte, esse sofrimento na vida dessa pessoa, quando ela vencer, ela vai poder ajudar um monte de gente. Porque ela vai ser um mestre no assunto, um especialista no assunto. Veja dessa forma. Passe a olhar assim. O que eu vivi no passado, o que eu estou vivendo, eu vou vencer, eu vou superar, vou buscar ajuda. Enfim, vou sair dessa situação. Deus está me preparando. Eu estou tendo experiência de determinados assuntos e amanhã ou depois eu vou ser uma ferramenta, um instrumento, digamos assim, nas mãos de Deus para ajudar a outras pessoas também. Esteja certo disso. No nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Vou fazer uma oração. Eu queria que você permanecesse comigo, porque assim que terminar a oração, eu vou falar algo em 1 minuto com vocês, muito importante. Vamos orar nesse momento? Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Eu creio, meu Pai. Eu creio no que eu falei para essas pessoas e sei que é verdade. E ela vai vencer. Seja o sofrimento que ela mesma causou, ela vai ter a direção de mudar as suas atitudes para sair do sofrimento e vencê-lo, ou nunca mais repetir as mesmas atitudes. Seja um sofrimento causado pelo mal, pelo espírito maligno, seja ele repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo.
a um sofrimento, meu Pai, que no fundo essa pessoa não o causou. Ela foi vítima, está sendo vítima dele. Mas que será, meu Deus, para o fortalecimento dessa pessoa. E ela vai vencê-lo e sairá dele mais forte do que nunca, para ajudar a outras pessoas que estarão posteriormente vivendo o que hoje ela está vivendo. Ajuda, meu Pai, a cada um nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada. Faz cessar a dor. Levanta quem está caído, eu te imploro, em nome de Jesus. Muda a história da vida dessas pessoas, porque o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, que abençoa, enfim, que abre portas. Então torna possível a vitória de cada um nesse instante. Eu peço e te agradeço desde já. Abençoe o copo com água, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba da água nesse instante. Meus amados, ouça isso. Eu falei para você sobre os cultos presenciais nesse domingo, né? 9 da manhã, 10h30 e 7 da noite. Quem não tem como estar, pessoas que não têm como estar ainda aqui na igreja, você que nos acompanha em outro estado, em outro país também, você pode acompanhar a transmissão, porque as 3 reuniões estarão sendo transmitidas ao vivo também, pelas 3 plataformas, como agora está acontecendo, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, Facebook da Igreja Transformando Vidas, e mais uma plataforma, o canal do YouTube Igreja Transformando Vidas. Tá legal? Nesse domingo agora. Agora, antes de eu terminar, antes de deixar para você um louvor maravilhoso para o seu deleite espiritual, ouça isso. Eu vou realizar aqui no novo templo algo que eu nunca realizei em toda a minha vida ministerial. Não apenas no tempo de Igreja Transformando Vidas, que vai completar no próximo mês 12 anos. Não apenas nesse tempo, mas em todo o tempo em que eu sirvo a Deus, nós vamos realizar algo que eu nunca realizei. Voltado para aquelas pessoas que querem viver bem aqui. Você que é uma pessoa que diz, bispo, eu quero viver bem financeiramente falando. Eu conheço muitas pessoas que têm uma fé imensa, mas, e com a fé elas até conquistam, e muitas com a fé conquistaram, mas da mesma forma que conquistaram, perderam. Tomaram atitudes corajosas diante de Deus e conquistaram muita coisa, mas perderam. E por que perderam? Ou por que muitos não conquistam? Porque faltam orientações naturais também. Além da fé, além de orientações espirituais que muitas pessoas têm, há pessoas que são espirituais demais até, e graças a Deus por isso, o mal não lhes toca em hipótese alguma. Mas faltam orientações que estão aqui nesse livro, que é sagrado, e que tem orientações não apenas espirituais, mas orientações que servem para você aplicar na sua vida financeira. E vou falar uma coisa para você. Quem participar desse evento que nós vamos realizar, que será a conferência Prospere. Prospere. É uma afirmação. Eu estou dizendo para você, prospere. Porque quando você participar, você vai entender que você pode prosperar. Quem vai prosperar é você. Você vai prosperar, sobretudo com Deus. Mas você vai receber orientações, não apenas aquelas orientações, você precisa ter fé e tal, não sei o quê, e coragem, e insistir, tudo isso é importante, e é óbvio que nós vamos mostrar isso para você. Mas nem sempre isso é o suficiente. E isso, repito, levou muitas pessoas a conquistar, mas não estabeleceram. Aí você vai dizer, não, bicho, com caráter e tal, enfim, nem sempre é o suficiente. Tudo isso é fundamental, mas são orientações que estão aqui, que vão levar você a um novo nível. Pode estar certo. Eu duvido que as pessoas que participarem
dessa conferência, elas vão continuar no mesmo patamar de vida. E vou dizendo uma coisa já. Se você vier pensando, eu vou sair de lá rico, no dia seguinte já vou estar rico, não vem também não. Porque isso é mentira. É algo que você vai construir, mas de maneira sólida. E você vai vencer. Ah, vai. Vai acontecer no dia 7 de setembro. Um feriado. Mas, como não podemos aglomerar pessoas, não podemos... Você sabe que aqui na sede nós tiramos a maioria das cadeiras, exatamente para evitar aglomeração. Então, um número muito reduzido da capacidade realmente do templo, ok? Então, as pessoas que quiserem participar, elas terão que fazer uma inscrição. Uma inscrição. Você vai fazer uma inscrição, que nós estamos preparando tudo, e em breve eu vou dizer para você, vou enviar para você o link, quem quiser e tal. Você vai saber onde acessar para você se inscrever, para você participar. Aí quando nós abrirmos as inscrições, eu diria para você fazer o quanto antes. Porque algumas pessoas já contactaram, pessoas já disseram, bispo, eu quero participar e tal, como é que eu faço? Eu falei, aguarde a inscrição. Pessoas de outro estado, pessoas de São Paulo já contactaram, pessoas que nem são da igreja Transformando Vidas, não, mas que já me escreveram falando, bispo, a gente quer ir, nós queremos participar, vamos sair daqui de São Paulo para estar. Então, se você quiser entrar numa nova etapa, um novo nível na sua vida financeira também, essa conferência vai ser para você, que vai ser uma bênção na vida de todos, não tenho dúvida. Eu vou encerrar, antes porém, eu quero registrar aqui um pedido, né? Uma pessoa me fez esse pedido, deixa eu achar aqui, ela enviou a mensagem no meu direct, né? No Instagram. É a dona Marcela. Tudo bem, né, dona Marcela? Falei que ia falar, vou falar aqui agora mesmo. Deixa eu ver aqui. Dona Marcela, tal, pediu aqui. Dona Marcela, que está com a família, eu quero mandar um abraço aí para o Davi, para a própria Marcela, para a Morgana, para o Miguel também, que é o filho. Então, Davi, Marcela, Morgana, Miguel, um abração para vocês e todos quantos estão nos assistindo nesse instante. Ficamos por aqui. Deixo para você essa canção para o seu deleite espiritual. Tá legal? E após a canção, uma chamadinha, quem puder acompanhar também. E eu fico por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os teus ombros.
Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Toda a igreja, Deus me levanta, Deus me levanta sobre o mar. Declare: eu sou forte quando estou sobre os teus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Eu creio nisso, Senhor, em nome de